Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito querido, aparições marianas. Falar sobre a nossa mãezinha é um assunto muito profundo, muito extenso. Então hoje nós vamos, mais uma vez, é a ponta do iceberg, né? É entender, não falar basicamente sobre o que são as aparições, o que, né? Quando se fala aparições, o que são elas, como é que a igreja vê isso, quais são os critérios para definir se uma aparição é real, se não é real, como é que é julgado, quais são as aparições mais famosas, falar de algumas, mais ou menos quantas já houveram, para dar uma ideia de cada uma delas, falar sobre algumas no Brasil, está relativo à nossa terra, o que aconteceu, falar um pouco sobre a história de algumas delas e terminar falando sobre consagração a Maria, a Jesus através de Maria, tá? De São Luís Maria Grignon de Montfort. Esse é o tema, a aula de hoje. Antes de começar, alguma pergunta? Não? Então vamos começar com o básico. O que são as aparições? O que são as aparições? Vamos lá, essa pergunta é simples. O que são as aparições? Momentos em que Nossa Senhora se revelou. Aparece, né? Algumas pessoas. Não, falar assim, é assim, não. Aparição. Para dar alguns recados. É algo que, se a igreja fala que é verdade, nós devemos acreditar? Sim. Por isso que é importante. A igreja, para a igreja, a razão da palavra dogmática é importante. A igreja só vai definir o que é dogmático, verdade absoluta, se está na Escritura. Nenhum dos dogmas que foram definidos foram criados por concílio nenhum. Eles confirmaram algo da Escritura que estava em aberto, como verdade absoluta. Então, todas as aparições são consideradas aparições privadas. Mas, Fátima, que apareceu para 70 mil pessoas, é considerada pela igreja uma aparição privada? Uma revelação privada? Ela não apareceu para 70, ela se manifestou. Você está estragando a pergunta. Esquecemos de combinar, é verdade. Mas é um ponto. Ela não apareceu para 70 mil pessoas, mas mesmo que tivesse aparecido, continua sendo considerada uma revelação privada, porque a revelação pública acabou com a ascensão de Jesus. A revelação pública, dogmática, acabou com a ascensão de Jesus. A partir daí, são revelações privadas, são verdades eclesiásticas, são decisões conciliares, mas dogmáticas é durante o período de Jesus e dos apóstolos. Está na Escritura, entendeu? Então isso é importante entender. Então, apesar da igreja reconhecer, nós vamos falar um pouco sobre isso, que existe sobrenaturalidade naquele evento, não foi possível a ciência explicar. No entanto, ela fala, você não é forçado a acreditar. Só o que eu posso dizer é, analisamos, é sobrenatural. Porque eu não disse isso. Cientistas, doutores, a ciência se envolveu e não conseguiu provar. Então a igreja assina embaixo. Há sobrenaturalidade. Mas é isso. Se você não quiser acreditar, não precisa acreditar. Não é dogmático. É uma questão de fé, né? Porém, o que a igreja fala que é verdade? Todas as aparições são auxílios espirituais. São mensagens para o desenvolvimento da nossa fé. São mensagens de conversão. São mensagens de pedido de penitência. São mensagens de pedido de oração. São lembranças. É um dos elementos divinos, ou parcialmente divinos, nos lembrando das coisas que são necessárias para a nossa salvação. Então são auxílios espirituais que estão enquadrados dentro da fé, ou seja, não traz nada de novo. Nenhuma das aparições trouxe nada de novo. Até porque nós vamos ver, se trouxer de novo, ela é questionada.
ela tem que ser dogmática por natureza. Então, só que ela faz, ela nos relembra mensagens importantes relativos a momentos importantes da nossa história. Então, você vê que muitas das aparições apareceram em momentos específicos, por uma razão específica. Havia a necessidade daquela mensagem chegar àquele povo naquele momento da história daquele povo. E aí, então, há uma revelação. Seja ela Jesus, São José, Maria, tá? A aparição para permitir que a mensagem seja passada. Tá? Então, não é obrigatório, não pertence ao depósito da fé, o nosso depósito da fé volta às Escrituras, o que é dogmático. E é um auxílio espiritual na nossa jornada. São exemplos, são mensagens para nos lembrar que muitas vezes, como os nossos irmãos judeus, apesar de entender o caminho, nós nos afastamos, e aí temos problema, aí nós nos aproximamos, as coisas melhoram, nós nos afastamos, temos problema. Então a história de Israel se repete na nossa vida. Quantidade e critério de aprovação. Tem mais de 2.000 relatos de aparições marianas. São muitas. São muitas. Porém, 20 foram reconhecidas pela igreja como sobrenaturais. Aprovação total. Ou seja, se você for no Vaticano, tem lá documentos sobre aprovação, que a igreja reconhece no seu mais alto nível que há sobrenaturalidade naquele evento. E que aquele evento está alinhado à doutrina da igreja. Nós vamos ver ali todos os critérios. Ou seja, uma parcela muito pequena é confirmada pela igreja. Porque a igreja é muito cuidadosa. Você vê, nós somos perseguidos desde Jesus. Então, a última coisa que a igreja quer é colocar uma coisa de forma inquestionável, alguém vir e falar, tá vendo a história, eu inventei a história, isso não é verdade, entendeu? Então, então se isso não é verdade, então todos os outros podem não ser também. Então, só precisa de uma rachadura para as forças contra a igreja poderem usar. Então, a igreja prefere o seguinte, olha, para começar, mesmo quando eu aprovo, você não é forçado a entender, a acreditar. E ponto. Então, se você quiser acreditar, tenha fé, desde que esteja dentro da doutrina, desde que, tanto é que tem... A igreja reconhece. A igreja tem... Ela não obriga, mas ela reconhece. Acho que não está no material. Mas tem 3 denominações. Isso está no material, não vou falar porque vai cobrir. Mas dentro da denominação de, vou falar assim, de investigativa, da fase investigativa, você tem o início da investigação, você tem o reconhecimento local, você tem a aprovação para a peregrinação, aí você tem um reconhecimento amplo e só depois tem um reconhecimento formal da igreja. Então, tem várias aparições que estão nesses vários momentos. Mas na medida em que houve uma aprovação local de um bispo, já está indicando que aquilo ali tem possibilidade de sobrenaturalidade, já está alinhado com a doutrina da fé, mas você vê, não necessariamente eles permitem peregrinação. Mas às vezes eles autorizam aos locais daquela região. Os locais peregrinar. estão ali vivendo aquele momento de espiritualidade. Aí quando aprova-se a peregrinação, já a igreja dizendo, olha, não consegui provar que há sobrenaturalidade, mas tem fortes indícios. Senão eu não permitiria peregrinação. Não significa que as pessoas não vão peregrinar, independente disso. Mas quando a igreja faz isso, dá um selo, eu aprovo a peregrinação, a coisa cresce muito de volume. Porque agora você tem naturalmente os bispos locais promovendo isso muito mais forte. Essas investigações às vezes duram anos. Né? Duram décadas. Duram décadas. E quando passa para reconhecimento amplo,
aí realmente já está um pé da aprovação formal. E a aprovação formal da igreja é quando a igreja, então, inclui na própria documentação do Vaticano todo o registro do evento e carimba com uma sobrenaturalidade, ato de sobrenaturalidade. Tá? É muito parecido com o processo para a santidade, né? É muito parecido com o processo, porque a igreja é muito cuidadosa em todos esses passos. Segue todo esse processo investigativo. Tá? Então, só 20 são aprovadas. Que critérios que Quem conhece outros exemplos além das 3 mais famosas, que outros exemplos vocês conhecem da aparição mariana? Bom, primeiro vou falar quais são as 3 mais famosas. Quais são as 3 mais famosas? Fátima. Fátima Guadalupe, falei. e Lourdes. 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 A partir daí, quais são as outras? Vamos lá. Alguém sabe mais? 20, hein? Vamos lá. Tem 3. É a do Rosário. Qual é a do Rosário? Não é aquele da guerra? Medieval não? Não, de agora ainda Medjugorje está em não é, processo. está em processo. Até porque as aparições não acabaram. E Então eles não nada podem vai à dizer frente até que se acabem enquanto as não aparições, e elas duram até hoje. Então, vamos lá. Estamos pobres de esse conhecimento é pouco. Qual foi o país que mais teve aparições? Vai. França. 5. Medalha Milagrosa é uma. Lourdes é outra. La Salette. Vou falar? La Salette. Poma Teve uma que foi no Japão, né, Tina? e Notre-Dame de Laos. São as 5 da França. Do No Japão é Akita. Akita. É aqui, tá? No Japão. Na Irlanda tem Nock. Na Itália, Nossa Senhora do Bom Conselho. Uma. Na Espanha tem a mais interessante. Não, vou dizer isso não. Não deveria dizer isso não. Não há comparativo. Mas uma muito interessante. A Nossa Senhora do Pilar. Vocês conhecem a história da Nossa Senhora do Pilar? Sabe quando aconteceu? 40 depois de Cristo. Maria apareceu para Santiago Maior, na Espanha. Qual é a curiosidade disso? Foi a primeira aparição. Foi a primeira aparição, mas 40 após Cristo. Ela estava Era viva? Ela estava viva. Ela estava viva. Ela estava Então ela viva. bilocou. Ela bilocou É. e apareceu para Santiago Maior, em cima de um pilar. E falou, aqui nesse pilar eu quero que vocês construam uma basílica. Então hoje existe lá a Nossa Senhora do Pilar, até hoje. Então, eu acho essa muito interessante, porque... Deixa eu ver o que mais. Tem essa, tem Fátima Portugal. São essas. Vocês não vão na América do Sul, não? Guadalupe. Guadalupe. É México, né? Guadalupe é México. Não foi o tipo de... É definida na América do Sul, nenhuma. Aprovada no último nível, nenhuma ainda. Que o índio eu vi, o... Isso é Guadalupe, Guadalupe. México. Ah, eu tô confundindo. Mas nós temos no caminho. Aprovada no Brasil, nenhuma até agora. A gente tem no caminho, De caminhando. aparições. Aparições. Então 5 na França, Nock, Na na Polônia? Espanha, França, Portugal, Na Fátima. Polônia não tem? Obrigada, gente. Não. Tem a Santa Faustina, né? A medalha da de Maria, né? De Jesus. Acho que são essas. Que eu me lembro. Né? Quando a igreja vai verificar cada um, você vê que muitos nunca ouviram falar, né? Mas tá aí. Grandes milagres acontecendo por conta delas. E primeiro eles oram conformidade com a fé. As mensagens, o que é dito, o que é falado, tem que estar em linha com a tradição, com a escritura e com o magistério. Se não está em conformidade com isso, é questionada a veracidade. Por quê? Porque toda a verdade que tinha que ser proclamada, foi proclamada. Então não pode aparecer uma verdade nova. Porque se por um lado você admitir que é verdade nova, você questiona se toda a verdade foi proclamada, vai por água abaixo a estrutura da Igreja Católica. Entendeu? Então, não pode ter nada novo. Existem aparições que foram
conferidas, vamos chamar assim, investigadas, e se chegou a definição que era uma fraude, algum tipo de... Tem com certeza, tem 2.000 identificadas, só 20 passaram. Entendeu? Muitas, porque onde é que muitas delas caem? Conformidade da fé. Resolve inventar alguma coisa nova para ser diferente das que houveram. A igreja, não entendendo o critério, a igreja cai em cima e fala: história. Frutos espirituais. Aquela aparição tem que gerar frutos espirituais. Tem que gerar mais pessoas se convertendo, tem que gerar oração, tem que gerar penitência, tem que gerar fruto espiritual. Se aquela aparição não está gerando frutos espirituais, crescimento da fé da população local e quem peregrina, aquela aparição não tem razão de existir. Maria não viria se não fosse uma razão, ou São José, ou Jesus, se não fosse uma razão clara. Eles não vêm passear aqui. Então, se não há frutos espirituais, equilíbrio dos videntes, humildade, a história, sanidade, tudo isso é verificado. Essa pessoa é exótica, se não é exótica, se tem tendência à vida religiosa, se não tem, se tem história de golpe, se não tem. As pessoas são analisadas, entrevistas com familiares, com todo mundo em volta, conhecidos, todo esse é o processo. E aqui, muitos caem aqui. Muitos caem aqui. E aqui é que uma batelada é derrubada. Não pode haver nenhum interesse financeiro. Não pode haver nenhum ganho. É entendido que, eventualmente, se transformar um local de peregrinação, vai existir um mercado local maior do que existe. Mas essa não pode ser a razão. Não pode ser a razão. E a análise aqui, por isso que, como você tem casos que levam décadas, é muito fácil de ver, né? Se houve... É um investimento pesado para alguém esperar 15, 20, 30 anos para uma aprovação, né? Então, eles são derrubados. Ou seja, todos esses geram frutos, e pelos frutos os conhecereis. Essa é a igreja para cada um desses eventos. Como eu falei, tem 3 níveis. Consta de sobrenaturalidade, não consta de sobrenaturalidade, porém está em investigação, e foi provado que não há naturalidade, sobrenaturalidade, ou seja, negado. Então, você tem os 3 casos. Esse caso aqui é o negado, fenômeno rejeitado. Foi analisado, foi revisto, foi rejeitado. Falhou, possivelmente, uma daquelas 4 ou quaisquer outras razões, né? Consta de sobrenaturalidade são os que nós listamos. Um número reduzido. E a grande maioria não consta de sobrenaturalidade, porém, está em discernimento sem conclusão. E aí você tem aqueles níveis, né? Está em investigação, um bispo local já apoiou, nós vamos ver que é o caso do Brasil, já pode, além do bispo local apoiar, já tem uma permissão de peregrinação, a coisa ganhou volume, dado a peregrinação, começam a se ver frutos, milagres, coisas acontecendo, começa a ganhar peso. Aí tem um reconhecimento amplo. Reconhecimento amplo, começa a se provar dos milagres, a sobrenaturalidade, aí a Santa Sé carimba como constat de supernaturalité. Tá. Tudo bem até então? Vamos falar das 3 aparições mais famosas. Guadalupe, Lourdes e Fátima. E aqui nós estamos falando de milhões de pessoas ao ano em todos eles. Volumes assombrosos de milagres e de pessoas para cada uma dessas 3. Guadalupe. Maria apareceu a San Juan Diego e em sua tilma foi projetada uma imagem da Virgem Maria. Quando é que isso aconteceu? 1531.
1531 é um período interessante da nossa história, né? 1500, o que aconteceu em 1500? Tá, e as Américas sendo descobertas. Agora você imagina a situação. Isso aqui é Maia, região do México, eram os maias. Os maias, sei que alguém já foi a Chichen Itza, as Tulum, não? Os maias faziam sacrifícios humanos. Então vê o contraste. Chegam os espanhóis cristãos. 1531, 1500, 1480, nós estamos falando aí de reis cristãos, Fernando e Isabel de Aragão e Castela. Estamos falando de Santo Inácio de Loyola. Estamos falando 1517, Revolução Protestante, movimento protestante. Olha essa força cristã católica forte da Itália, chegando na Espanha, chegando num ambiente onde os índios faziam sacrifício humano. Olha o choque cultural. E era grande o choque natural, porque você estava falando de milhões, a população maia era muito grande. 1517, movimento protestante. Estima-se alguma coisa entre 5 e 10 milhões de católicos abandonaram e foram morar em regiões protestantes. Ou seja, viraram protestantes. Então a Igreja Católica perdeu muito. No mesmo momento, Maria aparece e converte entre 8 e 10 milhões de índios. Você vê como a história se repete, né? Um mundo de histórias de um lado, Deus provê de outro. Bem, os judeus perseguiram os cristãos, a igreja cresceu para os gentios. Os romanos perseguiram os cristãos, a igreja se expandiu na Europa. Você aperta de um lado, a igreja se expande. Você aperta de um lado, a igreja se expande. Então não é questão de compensação, mas é Deus garantindo que nós continuamos em movimento, trazendo. O interessante de Guadalupe é que quando você pensa em Lourdes, quando você pensa em Fátima, muito importantes momentos históricos, mas aí você está falando para cristãos, católicos, pessoas que vivem a fé. Guadalupe não. Guadalupe foi a criação de novos cristãos. Foi crescimento onde não existia fé. E é muito legal a pedagogia divina, né? O maior dos pedagogos foi Cristo, né? Mas você vê até Maria, Guadalupe, ela trouxe a fé sem impor. Os espanhóis tentavam impor a fé cristã. Maria não. Ela simplesmente fez parte. Vestes locais, símbolos locais, feições locais, imagens de maternidade locais, tudo no manto reflete a cultura local índia e do momento histórico. Então ela literalmente se apresentou como parte da cultura, como mãe. Então, além naturalmente da conversão e dos milagres que foram por conta disso, a própria Tilma, alguém já foi lá, né? No México, na cidade do México? Será a minha primeira viagem quando meu green card sair, tá? Fiz uma promessa. A Tilma tem muitas características interessantes, né? Mas, por exemplo, a temperatura dela é a temperatura do corpo, 36,4 graus. Ela se mantém nessa temperatura. A pintura dela é com tintas que não consegue se reconhecer. Nos olhos dela tem níveis de olho humano, numa pintura. Dentro dos olhos tem as imagens marcadas do momento que ela viu Juan Diego. Se aumenta, está pintada a imagem. No manto, a posição das estrelas era a posição do céu no momento da aparição.
As estrelas matematicamente formam uma música. E até parece uma analogia, porque os maias, eles tinham essa coisa de Estrelas. estrelas, né? É astronomia. Astronomia, ligados a esse... Exatamente. Então, ciência superior. então tem tantas... O manto em si tem tantas coisas que a igreja tentou, a ciência já tentou provar e não conseguiu. Continua até hoje. Sem contar a qualidade do tecido que já teria totalmente destruído. O tecido é feito de uma planta que já deveria ter, algumas décadas, tinha que ter desaparecido. Teve Tá lá. incêndio também. Já teve incêndio, já teve... Você pode pensar que aconteceu, já aconteceu e a tilma está lá intacta. Né? Então, não é para explicar mesmo. Não é para explicar. São os mistérios da nossa fé. Alguma pergunta? Guadalupe? Temos então Lourdes e Fátima. Lourdes, Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette Soubirous. Foi uma coisa mais tranquila. Na verdade, foram 18 aparições. Tranquilo não foi, não. Tranquila que eu digo... Bernadette. Tranquila que eu digo assim, em Fátima houve mais rebuliço. Né? Sim. Em Lourdes foi uma coisa Discreto. mais discreta. Até porque também o espaço físico era muito menos amplo do que era a cova do Iria. Então, e demorou até que as pessoas começassem a acreditar. A própria Bernadette, quando Maria, Nossa Senhora, resolveu dar as instruções para ela ficou meio sem entender, porque ela falou, vai ali e lava seu rosto, lava suas mãos e seu rosto, na areia. Diante de muita gente. Diante de muita areia, na areia. Ela ficou assim, obedeceu. Foi lá, cavou um buraco. Ela Areia tá no em cheiro. êxtase, amor. Ela tá em êxtase. Estava em êxtase, lavou a mão com areia, todo mundo começou a rir. Daquele buraco que ela cavou, começou a sair água. É a fonte que até hoje, eu esqueci agora o número, mas eu não sei quanto 1000 galões de água por dia. Gente, foi a água mais gostosa que eu já bebi na minha vida. Sério. Assim, é água para você beber e não acreditar que é água. Nós passamos, quantos dias lá? 3. 3 dias. Uma garrafinha de plástico, o dia inteiro a gente ia lá na torneirinha, enchia d'água. Bebemos Ainda água trouxemos da água, fonte estamos bebendo e até hoje. trouxemos os galões, estamos bebendo até hoje. Olha, a gente amou tanto, foi tão maravilhoso, que a gente tem a intenção de voltar com regularidade. E É um local especial. Mas o importante foi que, mais uma vez, as mensagens batem nas mesmas teclas. Conversão, oração, penitência, atenção. Voltem para casa. Né? Prestem atenção. Rosário. Voltem, rezem o rosário. Tem uma observação para fazer. Fala. E tanto em Guadalupe, como em Lourdes, como em Fátima e em todas as aparições marianas, sempre eles escolhem os mais humildes, os mais, ou crianças, ou pessoas mais debilitadas mesmo, humildes e até intelectualmente fracas. Isso é regra. A Santa Bernadette tem um comentário interessante que usa-se até hoje, porque quando começaram a pressioná-la, e um dos investigadores virou para ela e falou assim, você não quer que eu acredite nisso, né? Ela falou, minha função não é fazer você acreditar, é te dizer o que eu ouvi. Uma É menina repassar a mensagem. era uma menina totalmente Bom dia, intelectualmente O bispo fraca perguntou mesmo. Mesma ele coisa, ele várias falou. vezes, Então, ela, na verdade, por que Santa Bernadette se tornou uma santa? Por que Santa Bernadette se tornou uma santa? Ela é linda. A gente viu ela. É. Ela Por é quê? linda. Porque ela viu Maria? O interessante é que às vezes você pensa assim, não, Santa Catarina Labouré virou santa, porque viu Jesus. Né? Santa Lúcia virou santa porque viu Maria. milagre. Santa Bernadette virou santa porque viu Maria. Pô, a pessoa para ver Maria tem que ser santa, né? Porque obedeceu, tá falando. Porque na verdade não é por ter visto, mas é porque elas fizeram após isso.
Muitos uma milagres. vida de amor a Deus, a humildade, a entrega, ao sofrimento, à penitência, ao impacto. Isso foram as ações deles. Nos dois casos, vou chamar de videntes, tá? Mas tanto a Santa Bernadette quanto a Santa Lúcia, Francisca, não vou falar Francisca e Jacinto, faleceram, eles se entregaram à clausura, se entregaram à vida monástica. Mas Né? Francisco e Jacinto se entregaram. Se entregaram, porém adulto eles duraram também. muito pouco. Então, ao tem martírio. essa questão da santificação, não veio pela aparição, veio pelo como eles agiram após isso. Então, por exemplo, nenhum deles, pelo contrário, a Santa Bernadette fugiu, a Santa Lúcia fez a mesma coisa, né? Ela se enfiou num convento porque ela não queria interações, porque ela já tinha feito a sua missão. Santa Bernadette, nem no convento sabiam quem era ela, que ela era vidente. Só a Madre Superior. Superior. Então ela foi para Nevers, que é uma cidade perto de Paris, e faleceu lá de tuberculose óssea. Sofreu muito. Muito sofrimento. Não é pouco não, muito sofrimento. E com tuberculose óssea, ela cuidava de leprosos, de pessoas doentes, sem se preocupar se ia ficar doente ou não. Em dor, ela era a dedicada a cuidar dos doentes. Porque era um que eu chamo de hospice, né? Que era uma clínica para pacientes finais, terminais. Então, Também morreu nova. ela estava lá, morreu nova também. Não. Mas no material tem. Linda, de todas as santas que a gente viu, né? Ela realmente assim é impressionante. Parece que tá dormindo. E o mais impressionante é que, se bem que a Catarina Laboreiro também, você está aqui, ela está aí, ó. Você está nessa distância do corpo dela. Numa capela, nos banquinhos, e ela está ali, dormindo, serena, impressionante. Impressionante. Catarina de Labouré não está tão impressionante não, que eu acho que na época dela, para eles tratarem depois do corpo, eles carregaram num tratamento mais De cera, para tentar antiquado. proteger. Então ela ficou muito, parece que não é, mas a gente sabe que é o corpo dela. Agora, mas a Santa Bernadette está perfeita, como Padre Pio também, Calacudes. Hoje em dia eles colocam uma cera muito fininha. Mas Só para pra não proteger do proteger- oxigênio, para não haver Porque oxigenação. o oxigênio começa a escurecer. Não que vai decompor, porque não ia mais decompor, mas o aspecto não fica agradável aos olhos, porque escurece, sabe? Eles passam uma cerinha. O outro aspecto interessante é que foram muitos milagres que começaram a acontecer. Coisas das mais incríveis do mundo. Como eu acho um caso extremo, teve um senhor que chegou lá que já tinha uma fratura exposta há alguns anos. Os ossos já estavam para fora da pele e já tinham sido decompostos. Ele foi lá, orou, saiu de lá com os ossos conectados sem nenhum problema. O osso que estava quebrado do lado de fora da pele voltou para dentro da pele conectado. Após orações. Isso faz parte dos que foram provados por um instituto que foi colocado lá exatamente para provar todos os milagres. Então, tem mais de 7 mil casos, 70 delas o instituto reconheceu como sobrenatural. A ciência não conseguiu provar. Eles provaram a situação antes, provaram a situação depois, e a ciência não conseguiu explicar como é que saiu de antes para depois. 70 casos, só em Lourdes. E eu não sei necessariamente quantos mais estão em aberto a serem provados, mas tem muitos casos. A história de milagres lá é muito grande. Desde o início, né? Fátima, a história talvez seja uma das, em termos de história, mais conhecida, os 3 pastorinhos. Lúcia via
ouvia e falava com Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia, mas não falava. Francisco via, não ouvia, nem falava. Então, através dessa estrutura, as informações foram sendo passadas, as aparições foram acontecendo até o momento que houve a aparição da Dança do Sol, que eles chamam, né, para 70 mil pessoas. Ficou registrado. É interessante você buscar na internet os recortes, filmes e recortes dos jornais locais, a explicação dos jornais. É muito legal, porque quando você fala de santos de 300 anos atrás, né? Agora quando você fala de Padre Pio ou de Fátima, a tecnologia está lá, né? Imagem, jornal, fotografia. Então é muito recente, né? Muito recente. Conversão e rosário. A mensagem deles todas volta sempre batendo na mesma tecla. Oração e rosário. Rezem, se conectem, desenvolvam uma relação com Deus através de uma vida de oração. Rezem o rosário, peçam intercessão. Virgem Maria deu 15, a Nossa Senhora deu 15 promessas a quem reza o rosário. Uma pergunta que é feita com frequência, e eu vou te dar uma resposta teológica e uma resposta de esperança, é que se você rezar somente o terço, você tem acesso às 15 promessas de Nossa Senhora? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém. Bom, dentro do entendimento é que pelo menos a promessa de paz existe para quem reza o terço. Porém, a igreja ela é muito clara no seguinte sentido: a fé não é uma coisa matemática, nem uma coisa medida, nem está presa se você rezou 13, 12, 11 ou 722 Ave Marias. Não é assim que a fé se pronuncia. Você pode rezar uma Ave Maria totalmente cheia de fé, você pode rezar o rosário inteiro distraído. O que tem mais valor para a sua proximidade de Deus? Tem alguém lá que está julgando isso. Mas o que a igreja fala é o seguinte: levando tudo isso em consideração, todas as aparições e as mensagens foram em termos do rosário. E o rosário é composto de 3 partes. O rosário tradicional, o quarto mistério, você não é forçado a rezar se não quiser. Mas o rosário tradicional são as 3. Então, o entendimento da igreja, sendo purista, é que aquelas promessas estão associadas ao rezar o rosário inteiro. Tendo dito isso, não é uma questão matemática, né? É como você se entrega a esse momento de contemplação usando o rosário como um instrumento. Essa é a questão. O rosário é um instrumento de contemplação, tá? De oração, de meditação, de desconexão, de desapego. O rosário é um instrumento. Então é importante entender isso. Penitência. A mensagem sempre veio sobre a questão da penitência, sobre a questão de se unir à paixão de Cristo, a questão de entregar o sofrimento, viver o sofrimento, aceitar o sofrimento como desígnio de Deus. Faz parte do que é preciso para que você seja lapidado. O diamante não é criado sem que haja lapidação. Esse é o processo divino. Então nós estamos sendo lapidados, essa lapidação são as nossas cruzes. Fidelidade à igreja. Voltando, as aparições sempre estavam vinculadas à escritura, à tradição, ao magistério, e nos lembrar que nós tínhamos que voltar para eles. Não nos desconectar. E conversão. Chamado urgente à conversão. E o interessante aqui é que essa palavra conversão não se aplica somente a quem não era católico ou cristão. Porque essa conversão do seu momento. Você está vivendo como um católico?
Essa era a posição de Nossa Senhora. Você está vivendo segundo a doutrina da nossa igreja? A grande maioria não. Então a conversão é volte para casa. Né? Venha para a sua igreja. Muitos têm os sacramentos, mas não levam uma vida... Não leva uma vida sacramental. Volto a falar, tem uma etiqueta cristã, não tem uma ética cristã. Entendeu? Então, sempre a mensagem de conversão, né? Fátima sobre a guerra, La Salete sobre o sofrimento, Lourdes sobre volta às orações de penitência, você tem, todas elas batiam nessa mesma tecla, porque essa era a mensagem, essa é a nossa mãe. Se você for olhar, a mãe teve 2.000 aparições identificadas, 20 confirmadas, entre 16 e 20, na verdade, confirmadas, naquelas várias fases, peregrinação, fase de discernimento. Se você olhar reconhecidas de São José, entre 2 e 4. Cristo, isso aí, 5, 6. Você vê, a maior parte, disparado, é a nossa mãe agindo como mãe. Não vou perder vocês. E lembrar aqui, você vê que em Lourdes, a mensagem de Nossa Senhora foi: eu sou a Imaculada Conceição. A concepção imaculada de Maria. Em Fátima, ela chamou ao Imaculado Coração. O que é o Imaculado Coração? Por que o Imaculado Coração de Maria é importante para a gente? Por que a devoção ao Imaculado Coração de Maria? O que é o Imaculado Coração de Maria? É imaculado porque é perfeito. É a conexão perfeita de amor a Cristo. É o toque mais perfeito de amor ao nosso Senhor que existe. É do Imaculado Coração de Maria. Imaculado por isso. Então, quando você faz devoção ao Imaculado Coração de Maria, você está dizendo que você faz devoção ao amor perfeito com Cristo. É por isso a devoção imaculada, não é porque é de Maria. É porque o Imaculado Coração de Maria significa conexão perfeita, o amor perfeito da mãe pelo filho, da entrega, do sim. As orações, a presença em Fátima é você reviver o sim de Maria através de seu Imaculado Coração. Isso é Fátima. Então, por isso é um local tão poderoso também, espiritualmente falando, devocionalmente falando. Medjugorje. Medjugorje tem uma característica interessante, você vê, nenhum dos 6 videntes buscaram a vida religiosa. Acho que 3 casaram, têm família, 3 estão entre Medjugorje e os Estados Unidos, 2 estão locais ainda, um mora um pouco distante de Medjugorje. Todos eles continuam recebendo visões, alguns diários, alguns mensais, alguns anuais. Entendeu? Então, as visões continuam aparecendo. Por isso que a igreja está dizendo, eu não posso reconhecer uma coisa que está acontecendo. Eu não posso dizer que é sobrenatural o que está acontecendo, porque precisa parar para que a investigação seja feita com profundidade, sem o alarde do que está acontecendo ainda, que pode distorcer, né, as análises, o sensacionalismo, para que eu possa definir. Mas o número de milagres já que a ciência já não comprovou é imenso. É assim, Medjugorje já é reconhecido como, se já tivesse acabado, certamente é algo que a igreja já estaria colocando como a sobrenaturalidade. Mas por uma questão temporal. Por exemplo, já aprovou a peregrinação,
reconhecimento amplo, só não vai aprovar enquanto estiver acontecendo. E acontece há anos e pelo jeito continua acontecendo. Algumas, tem duas que não recebem 25 de junho, outra 25 de dezembro, outra é todo dia 2 do mês. É assim. Fátima só aprovou depois que a Lúcia morreu, não? Não, Fátima estava vindo, mas o mistério que parou. Parou parou lá. Não é a pessoa morrer. Não é a pessoa Sim. morrer, é o mistério acabar, cessar. É o evento. O evento cessar, né? Mas tem uma vidente em Medjugorje que É mora Miriana, lá, É Miriana. que essa tá que tá todo sempre, mês, né? Essa que está É que lá. recebe É. todo mês. ela que todo dia recebe 2. todo mês, Nós até tentamos ver se encaixava. É. Falou, pô, a gente voa pra lá, tava meio, eu vou pra lá e volto. Chegar no dia 2. As mensagens são profundas. São. A verdade, são Só profundas. que elas são nada, não de Nossa Senhora de Medjugorje, mas Rainha da Paz, né? É. E o interessante, as mensagens. Agora, por exemplo, o que é interessante? Medjugorje tem uma vertente um pouco diferente do que foi Lourdes, Guadalupe e Fátima. Porque em Medjugorje já existe uma ênfase muito maior na vida sacramental, na confissão e na Eucaristia. Então, além de bater na tecla de penitência, oração e conversão, está relembrando a importância da confissão e da Eucaristia. Por quê? Porque são instrumentos que as pessoas não estão seguindo e por isso estão se afastando. Entendeu? Sem a confissão não há arrependimento. Sem arrependimento não há metanoia. Sem metanoia não tem transformação. Sem transformação não tem progressão na vida de fé. As coisas estão conectadas. Entendeu? Então, na medida que se enfraqueceu a Eucaristia e o sacramento da penitência, se enfraqueceu a luta das pessoas, a busca pela santificação, por uma vida de santidade. Então, já as mensagens já batem mais nessa linha de, mas mais uma vez, tudo dentro da tradição. Eucaristia, confissão, né? Tá tudo dentro da tradição, do magistério e das escrituras. Eu vi uma imagem muito impressionante que eu sigo um brasileiro que mora lá, e aí ele tava na fila da confissão e aquilo, um monte de portinho de confissão, cada um com uma língua assim escrito em cima. Coisa mais linda. Nós recebemos da nossa madrinha, inclusive, um pano sobre, tem uma estátua aqui que continua, Mel. um mel que Um sai, óleo, um óleo, que nunca parou. Então ele já pegou um pano, Uma estátua de bronze. pegou um pano, molhou o pano todo, aí cortou uns pedacinhos, aí Deu deu pra esses gente. pedacinhos para um negócio bonitinho, muito, muito legal. Mas, vamos falar um pouco sobre o Brasil. Itapiranga, alguém já ouviu falar nessas duas aparições? Itapiranga e Simbres, está lá, na nossa terra. Itapiranga, no Amazonas. Edson Glauber, na verdade, Edson e a mãe dele, Maria do Carmo. O interessante é que para eles aparece a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Conversas perto da igreja local. Então, essa está em análise também. Apareceu por anos. Ela se identificou como Nossa Senhora do Rosário da Paz. Essa foi a forma como Maria se identificou. Eu quero me identificar como Nossa Senhora do Rosário e da Paz. As mensagens são militares, aqui, ó, batendo na mesma tecla de Medjugorje. Mas Eucaristia. Jesus é criança que aparece ou Jesus é adulto? A Sagrada Família, amor. É criança, um dos dois é criança, é pequeno. Agora eu fico na dúvida. Eu vou ler com calma, porque tem uma questão dessas duas aí. Conversão, vida sacramental e Nossa Senhora das Graças de Simbres, duas videntes indígenas, que eu acho que é também Maria do Carmo e Maria, também a Maria, são duas Marias. Chamada lição penitência, não tem um reconhecimento oficial definitivo. Nenhuma das Itapiranga tem um reconhecimento do bispo local. duas. Mas não oficial. Do bispo local. Então já andou um passo. Eu acho que em 1921, Itapiranga já foi permitido peregrinação. Não, que 1921, amor. Desculpa, 2021 já foi permitida a peregrinação.
Tô assim, trabalhando os séculos. Conversa aqui de século pra cima, Atemporal. século pra baixo. Depois de século, você Cara, se eu tô perdeu. atemporal, né? Ela parece Me perdi no 1990 século. aí. Então, estão progredindo também, mas nenhuma das duas chegou ainda ao reconhecimento do final do Vaticano. Mas parece que já está tendo milagres, né? Já tem milagres, já. Por isso que houve já o reconhecimento do bispo local. É porque dava, assim, tentando dar um toque nelas, porque para tentar cobrir o material todo. Consagração a Jesus por Maria. Isso é interessante porque as pessoas às vezes falam nessa... Não, quero me consagrar a Maria, quero me consagrar a Maria, quero me consagrar a Maria. E a outra fala, me consagrar a Maria? Minha fé é em Cristo, não é em Maria. Então, vou me consagrar a Maria, né? Você se consagra a Jesus por Maria. A consagração é Jesus, a nossa fé é cristã. Maria é a avenida. Assim como Deus chegou a nós através de Maria, nós voltamos a Deus através de Maria. Posso fazer uma observação? Uhum. Inclusive no terço, a gente reza o terço meditando os mistérios da vida de Cristo. Então, o processo de consagração, na verdade, São Luís Maria escreveu esse tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima, e ele ficou escondido por cerca de 100 anos. Ele escreveu, botou dentro de um baú, em uma das várias obras que ele fazia, ficou no baú. 100 anos depois acharam o tratado, leram e aquilo explodiu. Porque era um tratado de excelência, amor a Jesus através de Maria. Então é um tratado que passa por várias fases, normalmente são 33 dias. Então você trabalha pelo tratado o desenvolvimento do amor de Cristo sobre o óleo e a ótica mariana. E aí você se consagra a Jesus através de Maria, mas o que é importante entender é que essa consagração ela é anual. Então, a partir desse momento, todo ano você refaz o tratado. Então é um compromisso anual com essa Não é só fazer consagração. uma vez e... Não, Você renova. você renova todo ano. Tem que ler de novo. Tem que ler de novo o tratado e você renova Tem que todo renovar. ano. Dentro desse tratado, nessa fórmula, tem uma oração. E que ele fala, sou todo seu. Todo seu. E a devoção mariana de João Paulo II era tão grande que ele assumiu Toros Tuus como lema dele. Ô, Adão, deixa eu fazer uma pergunta. O quarto mistério, que é o que você falou que não é obrigatório rezar, né? Foi São João Paulo II que instituiu. A partir de quê? Ele sentia que faltava, nas contemplações, faltava contemplar eventos especiais da vida de Jesus. Mas não foi nenhuma mensagem que ele recebeu. Não foi nenhuma mensagem. não. Foi algo ele entendendo, inspiracional dele. inspiracional. Ele entendendo que dentro do Rosário estavam faltando eventos muito importantes da vida de Cristo. Por isso que não é obrigatório. 30 anos, antes dos Porque 30 anos dele. batismo Sim. no Rio Jordão, né, não aparecia. Uhum. O chamado à conversão, o A batismo. perda dele na... Não, a perda e reencontro, não, isso é no... não. É no Agora deu Gozoso. branco é no Gozoso. Gozoso. Só porque eu estou aqui em frente, eu esqueço. O batismo, batismo Canaã, chamado à É. conversão, Canaã. a transubstanciação e a última ceia. Olha esses eventos. São super importantes. Super importantes da nossa escritura que não faziam parte do texto. Mas foi Do Rosário. inspiracional, não foi Inspiracional. mensagem, nada. Inspiracional. Por isso que a igreja diz que não é obrigatório. Não é Por isso que a igreja diz que não é obrigatório. Entendeu? Mas que para quem quer usar, reza, né? Gozoso, luminoso, doloroso, glorioso. Tá? Nessa sequência. Como eu expliquei, o interessante é que olha as fases desse programa 33 dias. Primeiro, você se desapega do mundo. Depois você vai se conhecer. Depois você conhece a Maria e ao entender o amor de Maria, você chega a Jesus. Essa estrutura aqui é muito parecida com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola.
que é exatamente desapego, autoconhecimento, conhecimento divino. Né? Limpa a casa, desapega, arruma a casa, se conhece, se abre, disponibiliza o coração, permite o divino. E esse tratado você pode fazer sozinho? Comprar o livro e fazer na sua Você casa? pode fazer sozinho, mas existe o processo todo, não é só um processo de leitura, é um processo muito interativo, de troca. Então é muito interessante quando você faz. As igrejas oferecem. Eu não sei se aqui oferece. Não sei se aqui oferece. Não sei. Lá Então, na Restoration porque oferece. Inclusive, normalmente- a nossa madrinha, que é a nossa professora de curso bíblico, ela que faz o... Você vai conhecer. Quase que é uma mentoria. Quase no processo é quase que uma mentoria. Que nem os exercícios espirituais de Inácio Loyola, você pode fazer sozinho se quiser, mas é difícil. É difícil para você saber os mecanismos, as formas de maximizar aquilo que você está passando, entendeu? Então essas pessoas, nesse processo de mentoria, te trazem essas ferramentas. Mas o de Loyola, ele sugere você ir para um retiro, né? Você não precisa. Exatamente porque sem as ferramentas é muito difícil você obter os resultados que são esperados de você obter. Que essa é a prática que os jesuítas têm em te ajudar durante os retiros. São Entendeu? 33 dias consecutivos ou... Não. Na verdade, se você fizer a consagração, dão 33, normalmente é semanal, uma reunião semanal, É. e aí você passa pelos exercícios, entendeu? Uhum. No fundo, o que importa é uma coisa só. Todas as aparições, todas as mensagens, todo o objetivo de todos esses eventos é nos aproximar de Cristo. Então a nossa fé é em Cristo. Isso, cada um desses eventos, dessas aparições, é Deus atuando na humanidade para nos lembrar do caminho para chegar a Ele. Né? É o amor paterno de Deus, usando a nossa mãe. É isso, né? Então, as aparições já se revelam um padrão, Deus intervém, cura e esperança, temos as 3 mais conhecidas e temos outras entre outras 13 e 17 nesse processo aí de aprovação a nível de Vaticano. Gente, isso foi uma pincelada para falar sobre um tema bastante amplo, mas espero que tenha dado para dar uma ideia do processo, das mais famosas, algumas curiosidades, e despertar aí a curiosidade. Você pode buscar qualquer uma dessas aí, vai ter muita leitura. A devoção mariana é imensa, né? Então tem material aí Nós vivemos numa fase privilegiada, né? Porque hoje qualquer um que queira estudar um assunto como esse, entra na internet e... Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Tem que só Claro, guardar os devidos cuidados, mas assim, antigamente você para estudar, tinha que se dirigir a uma biblioteca, não era toda a biblioteca que tinha um Enciclopédia, acervo, né? Eu tinha o conhecer. né, completa, as próprias igrejas tinham que se procurar. Hoje em dia você tem, pronto, está em dúvida, entra no Você site pode do Vaticano. Exatamente, na biblioteca do Vai Vaticano. na fonte do Vaticano, lá tem tudo, você traduz tudo, você tem um acervo que vai ter para estudar o resto da vida. Verdade. Bom, Eu me esqueci de entregar, gente. Não, não precisa. Pois é, vai. temos aí 1 minuto. Perguntas?